Bom dia, o meu grupo ficou responsável pela Agenda 21, empresarial ou institucional. E o meu grupo é composto por Anne Caroline, eu, Kícia Caliane, João Pedro, João Vitor e David. E Diego. Então, eu fiquei responsável pela introdução. Eu vou falar um pouco, brevemente, sobre algum contexto histórico antes da Agenda 21, durante a Agenda 21 e atualmente. Bom, embora a Agenda 21 seja um tema um tanto quanto não muito distante, é preciso que eu mencione assuntos que levaram à Agenda 21. Ou seja, desde 1953, os debates envolvendo o tema de responsabilidade corporativa das empresas, que tinham um foco puramente econômico, as questões éticas, morais ou sociais, ou seja, o debate ele passou a ter também um viés ético-filosófico, adequado ao tempo e às demandas, né? Ao conceito de responsabilidade corporativa foram agregadas as expressões empresarial, social e ambiental. Bom, atualmente, somente aquelas empresas muito atrasadas e conceitualmente primitivas, elas não incorporam qualquer viés que não seja o econômico e as suas atividades. Então, assim, muitas delas, outras equivocadas, elas perderão mercados ou desaparecerão. No caso, elas acharem que o marketing social ou verde seja suficiente para apresentá-las como empresa que incorporam as práticas negociais, as políticas de responsabilidade socioambiental. Só que até o final da década de 1980, o resultado da administração de um negócio ele era avaliado em seu balanço patrimonial. Tipo assim, a única finalidade era apresentar a posição contábil, financeira e econômica de uma entidade, ou seja, de uma empresa. Só que assim, sobre esse ponto de vista, os únicos públicos relevantes para a gestão de uma empresa eram os acionistas e os clientes. Só que assim, quando chegamos em 1992, que foi onde teve a maior vitrine socioambiental do mundo, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é chamada de ECO 92, sabe? Foi um momento em que o mundo se perguntava assim, o que podemos fazer para consertar o que fizemos, sabe? Então, assim, essa foi um ponto muito importante, quando em 1992 tudo começou, sabe? E foi quando apresentaram o projeto que tinha um nome sugestivo de Agenda 21 Global. É um compromisso abrangente para reordenar o mundo sobre uma plataforma sustentável. Então, assim, o documento das empresas e corporações ele ficou explícito no capítulo 30 do referido documento, sendo que a Agenda 21 brasileira ela foi definida no objetivo 2, ou seja, as empresas elas tinham um papel que ia além da geração de emprego, de trabalho, de renda, de divisas e de contribuições fiscal. Surgia com mais força a responsabilidade social como política inerente a qualquer atividade. Então, assim, recentemente, as empresas com visão mais ampla, elas passaram a incorporar em suas atividades as políticas de responsabilidade socioambiental, sabe? Percebendo que a sustentabilidade, ela pode sim ser um bom negócio. Eu gostaria de ressaltar o surgimento de duas importantes entidades que bem representam, apesar de naturais limitações, o espírito mais moderno do empreendedorismo, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável e o Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social. Porque assim, ora, se boa parte das empresas já implementaram em alguma medida importantes políticas de responsabilidade social e ambiental, nada mais natural que essas mesmas políticas sejam agregadas num eficiente instrumento de gestão empresarial, oportunizando
uma maior eficiência e alcance de seus objetivos. Então, assim, esse instrumento de gestão que eu estou falando, ele é o chamado Agenda 21 Empresarial. Então, assim, o que aconteceu? Trazendo aqui para a nossa atualidade. O setor privado, ele passou a constatar que aspectos como educação e bem-estar de seus funcionários não seriam administrados de forma a garantir o crescimento dos seus negócios sem sua participação direta. Então, assim, nasceu assim um conceito formal de responsabilidade empresarial, que inclui funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, comunidade, governo e o meio ambiente entre os públicos de relacionamento. Então, assim, eu vou trazer um exemplo que possa nos fazer esclarecer de que jeito essa Agenda 21 ela atua nas empresas, a qual, pelo seu alcance e reconhecimento, ele supera em muito dentro de uma empresa qualquer iniciativa isolada no campo social ou ambiental. Portanto, nos parece que a melhor assertiva para as empresas que queiram efetivamente e honestamente implementar políticas de responsabilidade socioambiental seja a adoção da Agenda 21 como um instrumento de gestão que sirva ao mesmo tempo de plataforma para a tomada de decisões para abrigar as referidas políticas de responsabilidade socioambiental. Bom, dando prosseguimento ao tema, Agenda 21 empresarial ou institucional, nós vamos falar aqui sobre a responsabilidade social da empresa. E o que seria essa responsabilidade social? É uma busca pela construção de uma sociedade justa e solidária e também com um olhar voltado para a preservação ambiental. São atitudes que direcionam suas atividades para o bem-estar coletivo, ou seja, a empresa não está pensando apenas no lucro, mas está pensando também na sociedade, seja ela local ou global. Uma empresa socialmente responsável, ela está constantemente envolvida em ações sociais. Isso não se confunde com assistencialismo, não é prestar assistência para os desamparados, não, mas sim um comprometimento com suas funções, um comprometimento com a sua função social. Com isso, os negócios são geridos de acordo com as normas, leis e diretrizes. Vale ressaltar que essas atitudes elas não são praticadas com vistas a diminuir impostos ou a evitar a aplicação de sanções, mas não. Atualmente, as empresas que mais respeitam, que mais possuem responsabilidade social, seja com o meio ambiente, seja com a comunidade local mais próxima, aquela que está em volta ali de determinada empresa, eles possuem um nível de lucro muito maior, pois são respeitados pela sociedade e possuem também uma grande demanda. As ações voltadas para a área da saúde, para a área assistencial, de moradia, habitação no caso, e também para a preservação ambiental são exemplos de responsabilidade social. E estas são feitas tanto para o público interno, ou seja, para os colaboradores daquela empresa, sejam funcionários, sejam pessoas que mantenham relações, parcerias ou até mesmo quem compra ou quem adquire material, e também para o público externo, aquele que está em volta de determinada empresa. E aí vem a seguinte indagação: qual o papel que uma empresa possui na sociedade? E para responder isso, a gente tem que olhar para a responsabilidade social. Uma empresa com responsabilidade social possui que papel perante a sociedade? Bom, aí ela vai ser buscada a contribuir para o bem-estar. Como eu falei anteriormente, todas as ações da empresa têm que coexistir. A busca pelo lucro e o bem-estar da coletividade. Aquela ideia de que uma empresa foi feita somente para oferir lucro foi deixada no passado. Existem algumas hoje em dia que se negam a olhar para a preservação ambiental, mas são poucas. Atualmente, para ser uma empresa, você tem que olhar, você tem que ter projetos para o quesito sustentabilidade. E é o que está ganhando força. Atualmente no mundo existem 5 marcas que são respeitadíssimas e que possuem muitos lucros justamente por isso, pelo investimento, pelo olhar sustentável. Samsung, Nestlé e várias outras marcas também possuem, famosas também possuem esse olhar sustentável. Com isso, nós podemos nos perguntar o porquê que essas empresas tão fortes economicamente possuem tantos projetos sustentáveis e estão na lista das empresas mais que respeitam
a sustentabilidade no mundo? Bom, é o seguinte, hoje em dia, com a internet, com a rede social, a disseminação de informações passou a ser muito rápida. E as campanhas para a preservação do meio ambiente também tomaram muita força e vem tomando muita força. Então, todas as empresas que olham para o meio ambiente, que possuem projetos nessa área, são bem vistas pelo público consumidor, fazendo com que sua renda, seu lucro aumente. E isso é uma tática, ou seja, a empresa ofere lucro e ao mesmo tempo está respeitando o meio ambiente. Nós podemos ver casos de empresas que são boicotadas justamente pelo desrespeito às regras ambientais, ou seja, despejam esgotos em rios, jogam lixos em diversos lugares inapropriados e isso leva a um boicote, ou seja, a empresa não cumpriu com sua função social e teve seu lucro diminuído de forma assustadora e também foi boicotada pelo público. Com isso, nós podemos perceber que a responsabilidade social de uma empresa é de suma importância para o seu crescimento. Ou seja, quanto mais projetos voltados para a área sustentável ela tiver, mais respeito ela vai ter pela população, mais público ela vai ter e mais lucro vai oferir. E aí nós podemos fazer uma seguinte pergunta: quais ações devem ser incorporadas para que uma empresa tenha responsabilidade social e seja considerada como uma verdadeira respeitadora do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável? Bom, nós podemos citar diversas medidas, mas uma de suma importância é a criação de um setor, de uma comissão que analise essa questão ambiental, com pessoas que possuam formação na área, que possuam capacidade técnica para agir. É importante também criar um canal de denúncias em que o consumidor que se sinta desrespeitado ou note que existe alguma lei, alguma norma ou alguma prática da empresa que não está adequada com o meio ambiente, possa ir lá e possa denunciar e que essa denúncia seja apurada de forma efetiva. Nós podemos nos perguntar também quais são as medidas da empresa que podem evitar, que podem chegar a diminuir ou eliminar o desrespeito ao meio ambiente e outras coisas. E também surge uma pergunta: quais são as medidas que uma empresa pode tomar para respeitar o meio ambiente e arcar com sua responsabilidade social? São várias. Nós podemos citar aqui: fomentar um consumo consciente, em que as pessoas só comprem e só usem o que realmente precisam, evitar esse consumismo exacerbado que nós vemos nos dias atuais e que tanto é prejudicial para o nosso meio ambiente, combater o desperdício de papel nas grandes empresas corporativas, trabalhando mais com meios eletrônicos, como já é o caso, muitas empresas só trabalham com meios eletrônicos, o uso de papel foi deixado totalmente de lado, ou se não foi deixado totalmente, foi diminuído muito, de forma exacerbada. Também nós podemos notar a participação em projetos sociais que visam a melhoria do ambiente, a melhoria daquele local ali em que está inserido a empresa, sustentabilidade, iniciativas privadas e entre outros. E com isso pode surgir também uma dúvida para aquelas pessoas que pensam no lado empresarial. Pode surgir a seguinte indagação: mas é muita responsabilidade e pouco benefícios para a empresa. Mas não, isso é um pensamento equivocado. Quanto mais responsabilidade sustentável a empresa tiver, mais lucro ela vai ter. Como eu falei anteriormente, as superpotências empresariais atuais são as que mais apresentam projetos nessa área sustentável, justamente pelo respeito que conquistam e pela demanda que ganham. E aí vai alguns pontos que a empresa que respeita o meio ambiente ganha. Então, qual é? É uma melhoria na reputação da marca, ela atrai investidores, ou seja, as pessoas hoje em dia estão mais interessadas naquelas empresas que possuem uma responsabilidade social, ao invés daquelas empresas que só visam lucro, que estão envolvidos constantemente em problemas de desperdício, em problemas ambientais. Existe um aumento da credibilidade perante o público, como eu também citei anteriormente, ou seja, aquelas empresas que apresentam projetos, elas ganham mais dinheiro, elas oferem mais lucros. Parceria de negócio, surgem muito mais parcerias, seja ela com ONGs, dando maior visibilidade, também com o governo, o Ministério do Meio Ambiente também faz parcerias e um alcance de nível de satisfação muito maior do seu cliente. Então, o que a gente pode notar é que a responsabilidade social da empresa está diretamente ligada com a sua visibilidade, com a sua fama perante a sociedade, ou seja, quanto maior a responsabilidade daquela empresa, quanto maior o comprometimento com o meio ambiente e com as pessoas que o cercam, maior é o sucesso da empresa. Bom dia a todos, meu nome é João Pedro Costa e, dando continuidade ao trabalho, eu vou falar um pouquinho a respeito dos objetivos gerais, voltados para o fortalecimento institucional.
Bom, os objetivos gerais de fortalecimento institucional e técnica endógena na área dos programas são desenvolver e melhorar as capacidades nacionais e capacidades subregionais e regionais conexas de desenvolvimento sustentável. Para tal, deverá contar com os setores não governamentais, ou seja, as empresas privadas. Com base nesses objetivos, os programas deverão promover um processo constante e de participação conjunta para determinar as necessidades e prioridades dos países participantes da Agenda 21. Isso significa que a todo tempo espera-se, que as instituições e empresas e entes federativos fiquem observando quais as demandas mais urgentes e mais relevantes para o momento em que se encontra cada uma delas, com a finalidade de resolver os problemas de maneira mais eficaz e mais, digamos assim, rápida. Para tal, deverá atribuir importância ao desenvolvimento dos recursos humanos, técnicos e profissionais e ao desenvolvimento das capacidades institucionais, agregada ao ideal de uso ótimo dos recursos humanos existentes, que seriam basicamente utilizar o máximo dos recursos que se tem e promover não ao desperdício, o que é mais que essencial para o futuro, para um futuro sustentável. Isso tudo, claro, sem contar com a necessidade de melhoria da eficácia das instituições existentes e das organizações não governamentais, inclusive instituições científicas e tecnológicas, as quais, como já explanei, deverão e terão uma função assim, fundamental no aprimoramento dessas instituições, das empresas, para que estas possam ter um futuro sustentável. Os programas também devem promover a reorientação e a cooperação técnica, estabelecendo novas prioridades para a área, inclusive relacionado ao processo de transferência de tecnologia e de conhecimentos técnico-científicos, dando a devida atenção às condições e necessidades individuais dos receptores. Isso quer dizer que os avanços tecnológicos eles devem ser compartilhados entre instituições e entes federativos e também empresas privadas, que possam compartilhar se for algo útil ao desenvolvimento sustentável. Eles devem ter essa ligação, dever esquecer, entre aspas, um pouco o viés econômico deles, e a visão extremamente lucrativa, de muitas empresas por aí, e compartilhar entre si essas informações para que outras empresas possam agregar este conhecimento, essa técnica e essa forma de executar suas atividades com um objetivo simples, que é uma melhor adequação de todas essas empresas de determinado ramo para uma forma de trabalho mais sustentável, uma forma de trabalho mais ecológica, podemos dizer assim. Bem, e o que eu vou falar agora, mais um dos objetivos, ele é um pouquinho contraditório com o que eu falei há 2 tópicos atrás, porque nesse objetivo ele visa a promoção e a modificação da perspectiva cronológica do planejamento e implantação dos programas, tendo em vista um desenvolvimento e fortalecimento das estruturas institucionais para aperfeiçoar sua capacidade de responder a novos desafios de longo prazo. Há 2 tópicos atrás eu falei que as empresas e instituições deveriam ter uma cooperação entre elas para que pudessem observar os problemas mais visíveis, os mais atuais, para que houvesse uma solução mais rápida e mais eficaz. Entretanto, a gente não pode deixar de lembrar que, com certeza, no futuro existirão novos problemas ambientais e novas situações em que essa mudança de hábitos, entre aspas, poderá acarretar uma série de outras situações que também precisam ser resolvidas. E a Agenda 21, ela nos diz que as instituições e entes privados devem estar preparados para combater esse tipo de situações novas que virão a acontecer. Elas devem prever, elas devem antever tudo que pode acontecer, para que quando elas de fato sejam obrigadas a atuar em cima daquilo, elas não estejam completamente despreparadas
como é o caso dos tempos atuais, né? Nós, ao longo dos anos, fomos provocando uma série de alterações ecológicas no mundo em decorrência da ganância, né, do homem. E nós, nesse momento, quando se discute, né, as soluções para um meio ambiente, ele ainda está um tanto quanto despreparado. Nós ainda não estamos aptos, nós não temos a mente aberta para discutir esse tipo de situação. E é isso que esse objetivo visa evitar, esse despreparo futuro para as novas situações que poderão vir daqui em diante. O penúltimo objetivo geral, ele visa a melhoria e a reorientação das instituições internacionais e multilaterais existentes com responsabilidade sobre questões ambientais e ou desenvolvimento, para assegurar que essas instituições disponham de potencial e capacidade para integrar meio ambiente e desenvolvimento. Isso significa dizer que nós temos que preparar as instituições e, como eu posso dizer, e os países, né, para conseguir, de fato, associar desenvolvimento, crescimento econômico, financeiro, político, em diversas áreas, com a sustentabilidade, né? Nós temos que preparar nessas instituições, os países, para que eles consigam crescer sem destruir, porque é possível sim disso acontecer, e a gente precisa arriscar. É óbvio que eu imagino que num primeiro momento não seja muito fácil economicamente falando, mas aos poucos o mundo se adequando a essa situação, sem dúvidas ele vai sim continuar a crescer, continuar a produzir, sem a necessidade de tanto o desmatamento, tanto poluição, enfim, tudo que venha a ferir o nosso meio ambiente. E por fim, o último objetivo geral trata da melhoria da capacidade e potencial das instituições, tanto público como privado, para avaliar, né, capacitar elas para avaliar o impacto ambiental de seus projetos de desenvolvimento. Isso significa pensar antes de agir, basicamente. Você colocar, né, as questões ecológicas de preservação à frente dos seus interesses econômicos. Isso significa, quando for projetar um desenvolvimento, ampliação das suas áreas de atuação, tanto das empresas quanto dos órgãos públicos, ver qual potencial danoso ao meio ambiente que aquela atitude vai causar. Isso significa, como eu falei, pensar antes de agir. Isso é mais do que necessário. E, bem, apesar de tudo que eu falei aqui e do que os meus colegas vão falar, eu confesso que desacredito um pouco do que diz a Agenda 21. Eu creio que são bastante importantes, sem dúvida, todas as questões aqui explanadas, né, ao longo do trabalho. Porém, eu não consigo associar um futuro sustentável sem melhorar antes a cabeça das pessoas. Eu penso que antes de podermos discutir questões ecológicas, nós devemos estimular as pessoas a pensarem por que é tão importante esses temas. E isso tem que partir das nossas camadas superiores, né? Eu falo a respeito dos grandes governantes mundiais, né? Não necessariamente do atual governo do Brasil, e sim de grandes líderes mundo afora, que usam de todo o seu poder para disseminar informações falsas, né, a respeito das mudanças climáticas, a respeito da necessidade de preservação do meio ambiente, né, pessoas que têm um acesso à informação e que ainda assim preferem, optam, na verdade, por ser descrente, né, por desmerecer a ciência, né, e tantas outras atitudes que apenas incentivam a não educação ecológica, né, que é um termo que eu aprendi graças ao trabalho. Então, eu creio que seria mais que necessário uma reavaliação do senso crítico das pessoas, né, enquanto as pessoas no mundo afora e dentro do Brasil também não se entenderem que a necessidade
do pensamento ecológico para o futuro, antes da gente tratar a respeito de todas essas questões que envolvem um futuro talvez até utópico, a gente deve tratar a cabeça das pessoas para se preparar para esse momento, né? Para poder prepará-los para atuar em prol de um futuro sustentável. E é isto. Obrigado. Eu vou falar um pouco sobre a política institucional. A política institucional norteia-se na identificação clara dos objetivos e prioridades do governo, integração do planejamento e do orçamento, promoção da gestão empreendedora, garantia da transparência e estímulos às parcerias, a gestão orientada para resultados e ao conjunto das ações de governos em programas. O objetivo central do programa Agenda 21 fundamenta-se na execução de 3 ações: mobilizar para sensibilizar o governo e a sociedade, criar um fórum da Agenda 21 local e elaborar um diagnóstico participativo compreendendo a realidade local. O programa Agenda 21 visa, portanto, construir um planejamento para desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, sustentar a participação da sociedade civil por meio dessa cidadania ativa. Bom dia, me chamo João Vitor da Silva Novaes, sou estudante do curso de Direito do 9º período da turma da manhã. Pois bem, dando continuidade ao trabalho, vou falar um pouquinho agora sobre o fortalecimento do papel do comércio e da indústria. Vamos lá. O comércio e a indústria, inclusive as grandes empresas transnacionais, elas desempenham um papel crucial no desenvolvimento socioeconômico de cada país, né? Um regime de políticas estáveis, ele possibilitará e estimulará também o comércio, a indústria, né, a funcionar de uma forma responsável e eficiente e a implementar políticas de longo prazo. As empresas comerciais, grandes, pequenas, formais, informais, elas proporcionam importantes oportunidades de intercâmbio, de emprego e de subsistência. Então, elas têm um papel fundamental, né? Inclusive, as suas organizações representativas, elas devem sim participar plenamente da implementação e também de avaliação de atividades relacionadas com a Agenda 21. Né? Desse modo, essas políticas e operações de comércio e indústria, elas podem desempenhar um papel muito importante, reduzindo o impacto sobre o uso dos recursos no meio ambiente, né? Por meio de processos de produção mais eficientes, de estratégias preventivas, tecnologias, procedimentos mais limpos de produção ao longo do ciclo da vida de um produto. Enfim, assim vem a minimizar e evitar os resíduos. Dessas formas, essas novas tecnologias, né, elas fomentam o desenvolvimento, né, aplicações, transferências e aspectos que vêm a cooperar ainda mais em larga escala com o meio ambiente, também com o próprio comércio e a própria indústria, né? Eles devem reconhecer, o comércio, a indústria, essas grandes transnacionais, que o manejo do meio ambiente é uma das mais altas prioridades, né, dessas empresas. Ele deve ser, na verdade. Por quê? Porque ele é um fator essencial do desenvolvimento sustentável, né? E quando se tratamos de desenvolvimento sustentável, é aquilo que nós vamos retirar, mas também devemos colocar novamente. Então, não podemos retirar mais do que a natureza pode nos oferecer, certo? Porque assim ficaremos, né, sem os recursos. Então, é muito importante que haja, né, esse manejo das empresas, né, com relação ao meio ambiente, com relação ao desenvolvimento sustentável, para que assim possa ser retirado matéria-prima, utilizada da melhor forma, aproveitada e assim reposta, não é? E pensando nisso, alguns dirigentes de grandes empresas, né, já mais esclarecidos, eles estão implementando políticas e programas do chamado manejo responsável, né, trazendo aí uma vigilância sobre produtos e avaliações da observância desses sistemas, desses modos de produção, desses produtos, né? Esses dirigentes do comércio e da indústria, eles cada vez mais tomam iniciativas voluntárias, né, promovendo e implementando autorregulamentações, maiores responsabilidades para assegurar que as atividades elas tenham menores impactos possíveis sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente. Para isso, eles contribuem com regulamentações impostas, né, em muitos países e também pela essa crescente consciência de consumidores do público em geral.
né? Bem como também podendo assim conseguir uma contribuição, né, cada vez mais positiva do comércio, da indústria, né, para desenvolvimentar aí, trazer o desenvolvimento, perdão, né, de uma forma mais sustentável, utilizando dos instrumentos econômicos, né, como mecanismos do livre mercado, né, nos quais o quê? Os preços dos bens e dos serviços, eles refletam cada vez mais os custos ambientais dos seus insumos, da produção, do uso, da reciclagem, da eliminação, segundo as condições de cada país, né? Com isso, essas táticas, né, e esses aperfeiçoamentos dos sistemas de produção por meio de tecnologias, de processos que utilizam ali os recursos de maneira mais eficiente e ao mesmo tempo também produzem menos resíduo, né, conseguindo assim mais com menos. Ou seja, você vai produzir mais utilizando menos resíduos, né? Então, para isso que tem que se aperfeiçoar, que tem que se fomentar essas novas tecnologias, a fim de que elas consigam trazer esse maior desenvolvimento, esse maior progresso, né? Com cada vez menos matéria-prima ou cada vez menos danos ao meio ambiente, né? Com isso, os produtos eles podem vir a ser mais acessíveis, a ter melhores preços, né? E também podem ter melhores qualidades, danificar menos o meio ambiente. Enfim, são várias vertentes que trazem apenas benefícios. Então, nós vemos com isso que constitui, né, um caminho muito importante na direção da sustentabilidade do comércio e da indústria, né? A Agenda 21 ela proporciona, dessa forma, algumas ideias, alguns modelos para que seja seguido e para que, então, se melhore, se tenha essa ideia socioambiental, essas políticas sejam implementadas nas empresas para que as empresas possam fornecer, né, os seus projetos, tudo aquilo que elas têm a oferecer, mas de maneira sustentável, de maneira economicamente viável, né, retirando aquela matéria-prima, mas também podendo utilizar na sua totalidade da melhor forma, não é? Degradando o mínimo possível no meio ambiente, conseguindo ali reverter na busca desses meios para responder também a esses requisitos importantes e fortalecer ainda mais o papel do comércio e da indústria, não é? Porque, como já foi dito anteriormente, são muito importantes, geram emprego, geram renda, geram produtos, geram tecnologias. Então, nós temos que fomentar isso, porém, da maneira mais social e ecológica possível, né? Se assim podemos dizer. Com isso, são aí 2 programas específicos que a Agenda 21 ela traz, não é? Sendo o primeiro deles uma produção mais limpa, a qual o objetivo o quê? Aumentar a eficiência do uso dos recursos, inclusive com o aumento da reutilização e reciclagem de resíduos, reduzir a quantidade de despejo de resíduos por unidade de produto, enfim. E a segunda é uma responsabilidade empresarial, a qual o objetivo o quê? Estimular o conceito da vigilância, né, no manejo e uso de recursos naturais, tanto por empresários, né, quanto pelo público, e também aumentando o número de empresários cujas empresas apoiem e implementem essas políticas de desenvolvimento sustentável. Ou seja, além de, né, proporcionar o fortalecimento do papel desse comércio, dessa indústria, das empresas transnacionais, também traz essa ideia de uma produção mais limpa e de uma responsabilidade empresarial. E aí entra a minha opinião pessoal, que sou totalmente a favor da Agenda 21, que traz essas ideias muito claras e bem definidas, com objetivos muito bem apresentados, os quais são totalmente viáveis e possíveis de serem realizados, uma vez que, objetivando e seguindo por esse caminho da Agenda 21, nós podemos aí fortalecer tanto o papel do comércio, da empresa, das indústrias, geração de emprego, de renda, de novas tecnologias, desenvolvimento, fazendo tudo isso de uma maneira sustentável, de uma maneira que possamos retirar, mas também repor de aquilo que nós retiramos, que possamos aproveitar o máximo possível, não é? Para poder fazer valer a pena e para que assim a gente possa cada vez mais estar evoluindo, criando novas tecnologias, utilizando menos desses recursos naturais e mais dessas novas tecnologias, né? Que aproveitem-se ao máximo, que diminuam-se mais os resíduos, né, deixados, e que assim a sociedade ela possa crescer, possa se desenvolver, mas da melhor forma possível, da maneira sustentável, da maneira ecologicamente correta, de uma maneira que venha beneficiar tanto a sociedade de uma forma econômica, como também social e também socioambiental, não é? Porque nós fazemos parte do meio ambiente, o meio ambiente é a nossa casa,
e é ele que nos fornece tudo o que precisamos para viver, então temos que cuidar dele. Muito obrigado. Meu nome é Diego Siqueira, irei falar sobre compromisso socioambiental. Então, é comum, cada vez mais, a gente ouvir falar sobre sustentabilidade. Isso porque a sociedade ela já percebeu que são inúmeras as nossas necessidades do dia a dia, né? E esses recursos naturais, eles são muito limitados, né? Por esse motivo, as organizações têm investido muito em ações e programas de responsabilidade socioambiental. Esse tipo de investimento, ele propõe uma nova maneira de se trabalhar, né? As atividades exercidas por essas empresas, elas são revistas, né, buscando minimizar, identificar ou até mesmo eliminar esses problemas em relação à nossa natureza, né? E não é só o meio ambiente que ganha com isso. As organizações que são essas empresas, elas também se beneficiam com essa prática, né? E o que é realmente a responsabilidade ambiental, né? Há quem acredite que essa responsabilidade socioambiental consiste apenas no cumprimento de leis e normas, né, relacionadas à preservação do meio ambiente em relação às empresas. A preservação do meio ambiente em relação às empresas. Mas não é bem assim. As organizações, elas devem obedecer às exigências legais, né? Mas a responsabilidade, ela tem que ser além da normatividade em relação a ser cumprida com o meio ambiente, né? E essa responsabilidade socioambiental, ela, além de ser uma coisa muito além, ela é um compromisso, né? É uma mudança que deve acontecer nas políticas da corporação e na cultura da empresa, pensando, né, nessa preservação do ambiente e no mundo que será deixado para futuras gerações, né? Portanto, é preciso que haja uma mudança de postura desses gestores de empresas e na forma que executa suas tarefas do dia a dia, né? Nessa cultura, a organização ela precisa estabelecer um bom relacionamento com a comunidade e órgãos governamentais relacionado ao meio ambiente. É também fundamental definir a prática que demonstrem o compromisso da companhia com a sustentabilidade, né? A questão ambiental ela deve ser vista como com a sustentabilidade, né? A questão ambiental ela deve ser vista como um dos valores do negócio, né? Vale lembrar também que a política de responsabilidade socioambiental é um cumprimento, né, de organização feito antes de tudo com a sociedade. Então existe por volta disso tudo aí um interesse coletivo da sociedade, né, preocupado com o meio ambiente, com o bem-estar da sociedade. Então é importante frisar isso, é um bem coletivo. E aí surge a pergunta, né? Será que é possível mesmo trazer benefícios para essas empresas? A responsabilidade socioambiental, ela não só traz benefícios apenas para o meio ambiente e as pessoas, mas as empresas, elas também são beneficiadas com essa prática, né? Isso porque é possível de utilizar várias ações, como várias estratégias de marketing, por exemplo, né? E essas organizações que investem em políticas sustentáveis mostram ao público o que são éticas e responsáveis com o meio ambiente, né? Com isso, ela conquista um grupo de consumidores e um ambiente, né? Com isso, ela conquista um grupo de consumidores
que priorizam para adquirir esses produtos de empresas com essa política, né? E essa finalidade de preservar o meio ambiente, que são chamado atualmente de consumidores verdes, né? Tem essa nomenclatura para aqueles consumidores que buscam realmente consumir produtos de empresas que geram um bem-estar à natureza, né? Além disso, a companhia, ou as empresas, ela pode melhorar a sua imagem corporativa, né? Principalmente se investir em ações que melhoram a qualidade de vida das comunidades locais, seja ambientalmente ou socialmente, né? Temos várias empresas nacionais, por exemplo, a Natura, a Omo, Sabão em Pó Omo, eles buscam tanto vender esses produtos, como também ajudar na preservação da natureza, como plantando árvores, fazendo coleta de produtos naturais, né, para seus produtos. Desse modo, também, essas empresas são estimuladas, né, pois existe um certo prazer pessoal em trabalhar em uma organização que respeita o meio ambiente e a sociedade, né? E é possível aplicar essa responsabilidade socioambiental nas empresas, né? Essas práticas de responsabilidade socioambiental, ela tem sido realizada por inúmeras empresas, como eu falei, né, a OMO, a Natura, e muitos delas criam comitês organizacionais responsáveis por propor ações e mensurar os impactos socioambientais da companhia dentro e fora do ambiente corporativo, né? Envolver os colaboradores nessas ações é muito importante. É uma forma de fazer com que eles sintam participativos e responsáveis, né? Eles devem entender o compromisso da empresa e entender ainda que a responsabilidade socioambiental é um dever de todos. É uma ótima opção, e uma ótima opção também é contar com o apoio de uma consultoria especializada para que identifique oportunidades de ação socioambiental, contribuindo para a eficiência do trabalho responsável, né? Tudo isso visando uma saúde para o meio ambiente e a sociedade, bem como o sucesso do ambiente corporativo, né? Envolver os colaboradores nessas ações é muito importante. É uma forma de fazer com que eles sintam participativos e responsáveis, né? Eles devem entender o compromisso da empresa e entender ainda que a responsabilidade socioambiental é um dever de todos. É uma ótima opção, e uma ótima opção também é contar com o apoio de uma consultoria especializada para que identifique oportunidades de ação socioambiental, contribuindo para a eficiência do trabalho responsável, né? Tudo isso visando uma saúde para o meio ambiente e a sociedade, bem como o sucesso dos negócios da organização, ou seja, da empresa. E para finalizar, o compromisso ambiental, para findar o ponto aqui, é o respeito à natureza, aos índios, os trabalhadores, às leis gerais. É mais do que a obrigação, é o dever encarado como um fator de equilíbrio, sustentação e evolução dos negócios. Basicamente, a responsabilidade, o compromisso socioambiental é isso.